Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero deixar uma mensagem no teu coração para a honra e glória do Senhor, né? Quero trazer uma profecia para você, que você guarde essa profecia no seu coração, né? E a melhor profecia que não pode de maneira nenhuma, que eu acredito que é a única, né? Deus revela em sonhos, Deus revela em visão, Deus revela, Deus fala com você, fala, acredito que, mas tudo tem que testificar com a sua palavra. Não adianta a pessoa dizer, Deus me revelou, Deus me falou, mas se não tiver de acordo com a vontade dele e a testificação da sua palavra, é inválido, porque é isso que eu e você precisa entender. Toda profecia, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque senão não é de Deus, não testifica. Por isso que a pessoa vem passar uma revelação para você, você fala em espírito, Senhor, se for do Senhor, eu recebo. Mas mesmo ela falando, procura depois nas escrituras, vê se de fato testifica com a vontade de Deus, vê se realmente Deus vai falar ao teu coração através da palavra, em cima daquele assunto que foi falado, para que você não fique enganado, porque já há muitos falsos profetas pelo mundo, enganando a muitos, né? Jesus fala, Mateus 24, versículo 4, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, dizendo, eu sirvo a Cristo, eu sirvo Jesus, e enganarão a muitos. Então, os que maiores enganadores não vai ser de outras religiões, irmãos. O próprio Jesus falou, vai ser aqueles que se diz ser cristão, seguidor de Cristo. Esses são o que vão levar multidões ao erro, ao engano. Então a gente precisa ter cautela, tomar cuidado, examinar as escrituras de forma correta, que é em espírito, buscando no Espírito Santo, Senhor, me revela, não deixa eu enganado, me capacita, põe pessoas que têm amor pela tua palavra, pela tua doutrina, que tenha seriedade com a tua verdade, que não acrescente nem tire da tua profecia, das tuas mensagens, para que a gente possa aprender e ser edificado pela tua palavra. Amém? E eu quero começar aqui trazendo uma mensagem ao teu coração. Muitas pessoas, a gente vê muitos pregadores, muitos assuntos que são pregados, ensinados, né? Irmãos, e eu não quero entrar aqui em méritos de trazer assuntos para confusão. Porque a palavra do Senhor diz, né? Paulo falando para Timóteo, não cabe o servo do Senhor contender, né? Com assuntos vãs, perdendo tempo, que causa brigas, contenda, confusão. E é o que mais a gente vê nas internet aí hoje, nesses podcasts, essas coisas, é briga, é confusão, teologia, um fala uma coisa, outro fala outra. Irmão, isso aí não edifica ninguém. Você pode ver que isso aí, muito pelo contrário, escandaliza mais ainda a igreja. O povo fica como se fosse um ringue ali de debates em assuntos vãos, assuntos que não edificam a igreja. Você não vê união, cada um defende uma placa de igreja, defende uma religião. Isso não é Cristo, isso é coisas que, sabe, é para ganhar curtida, para ganhar um benefício do YouTube, das plataformas. Então isso aí a gente vê que só traz mais confusão do que edificação para a igreja, né? Irmão, mas você está falando isso e tal, mas por que eu falo? Porque tem muitas pessoas que vão para esses podcasts que não deveriam estar lá, né? Pessoas que defendem doutrinas absurdas, qual não tem nem que ser chamado. Irmãos, a Bíblia é bem clara ali na epístola a epístola de 2 João, fala, irmãos, você não deve nem cumprimentar essas pessoas que elas defendem uma religião que você já sabe que não é de Cristo. Não vai trazer edificação para os ouvintes, vai trazer contenda, confusão na cabeça das pessoas. E as pessoas aí que se diz servo de Deus, que é cristão, estudados, fazendo essas coisas nas redes sociais, só está trazendo confusão. Eles acham que está fazendo um benefício, trazendo um conhecimento. Irmãos, é isso que as pessoas não entendem. Hoje o evangelho ele tem que ser pregado de forma real
e praticada. Não é trazendo essas fábulas, essas coisas de confusão, essas filosofias, tanta coisa, teologias, que o hebraico, que o grego, que o latim, que não sei o que não sei o que. Irmãos, é importante você saber o original, o que foi escrito no hebraico, né? Que é o Antigo Testamento, o grego, que é o Novo Testamento, a hermenêutica, a exegese, o que é histórico, o que é escatológico, o que é simbólico. Sim, é necessário. Todo homem de Deus que procura ensinar, que gosta que sente de Deus, que foi chamado para ensinar, tem que aprender isso, o básico. Mas não precisa ficar colocando coisas para o povo para trazer confusão, que isso só vai trazer, retardar o conhecimento das pessoas, só vai diminuir a fé das pessoas. Precisa falar de Cristo, falar do reino de Deus, falar da salvação, edificar o povo de Deus, trazer a união, o amor, não é trazer essas confusão que está sendo feita aí. Então isso eu não concordo. Já assisti muito podcast e depois eu fui entendendo, Deus foi me mostrando que na verdade isso aí é para contenda e para confusão. Então você que vai assistir, me perdoe se eu estou sendo sincero, mas é uma realidade. A gente precisa aprender, ter um conhecimento, buscar conhecimento, sim, mas que edifique a nossa vida, não aquilo que traz assuntos vãos, coisas que não edificam a nossa vida e que nos traz conhecimento de salvação, de fé e viver em Cristo Jesus. Então, tá aí o recado para que a gente possa aprender e de fato viver em Deus, em Espírito Santo, nos conduzindo em nome de Jesus Cristo, amém? Então, eu quero dizer para você que eu quero trazer uma mensagem aqui em Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, o versículo é de número 17, né? A importância da lei. Está em negrito aqui, falando sobre a importância da lei. A gente sabe que nos dias de hoje há muita confusão teológica sobre isso. Nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. A lei já não era mais para nós. Nós somos um povo gentil, nós vivemos pela graça. A lei era para o tempo de Moisés. Então o que acontece? Precisa, como eu tenho falado aí num vídeo anterior, né, espero que você possa assistir também, a questão das interpretações, o porquê está escrito aquelas passagens, o porquê foi, né, porque teve as alianças, né, Deus fez aliança com Israel, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, com Davi, e assim veio através de Cristo fazer a nova aliança, né? A oitava aliança e a última, né? Que Jesus é a última aliança que Deus faz com o seu povo, uma aliança santa, uma aliança perfeita. Todas as alianças que Deus fez é perfeita e boa, só que o homem não conseguiam obedecer. O homem, desde lá da criação, existia Satanás, existe Satanás, os demônios, que induz, engana, ilude o ser humano com os próprios desejos dessa terra, da nossa natureza humana fraca, né? Que precisa nós estar em Deus o tempo todo por meio de Cristo, para que a gente possa ser conduzido pelo Espírito Santo, para que a gente venha de fato viver na presença de Deus conforme a vontade que Deus quer para cada um de nós, né? Nos livrar do pecado, nos livrar da condenação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que nós estamos errados no pecado, precisamos entender que temos que viver na justiça de Deus e tomar cuidado com o juízo, porque há uma condenação, uma penalidade para aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Irmãos, mas todos nós somos pecadores, e o que será de nós, tal? Irmãos, primeiro, Jesus ele deixa bem claro para os discípulos, né, que o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Então quero trazer essa mensagem para o teu coração, e eu creio que é para edificar a tua vida, para que você aprenda de forma correta como Deus quer que todos nós
venhamos viver na presença dele. E para isso, a gente precisa abrir o coração e deixar nossa mente concentrada na palavra de Deus, o que o Espírito Santo vai mostrar para você, e você vai ler e deixa o Espírito Santo revelar e testificar na tua vida. Amém? É o que eu procuro fazer. Eu também preciso disso, para que o Senhor possa nos ajudar a viver uma palavra verdadeira, revelada pelo Espírito Santo. Amém? Então aqui vai falar um pouco sobre a lei, né? Eu quero trazer aqui talvez eu faça em duas sequências, para não ficar muito grande. Eu vou falar um pouco sobre a lei e depois eu quero falar um pouquinho sobre a graça, né? Qual é a diferença, o porquê está sendo falado aqui, o porquê Deus está falando isso através do Espírito Santo, das Escrituras, por meio de Cristo. Vamos lá. Jesus vai dizer assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha que tremendo aqui. Aqui as pessoas falam, o fim da lei é Cristo. Com certeza. Vamos lá para esse texto, né? Romanos, capítulo 10, versículo 4. Está aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha que tremendo aqui. Não vivemos mais pela lei. Primeiro Jesus está dizendo lá em Mateus 5,17, diz: eu não vim para destruir a lei. Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E eu não, olha só, ele vai comparar os céus e a terra. Ele não vai mudar a lei. Existe uma lei. Nós não vivemos, mas ninguém nunca viveu, ninguém viveu pela lei. A lei não é para ser vivida. A lei é uma regra de Deus para todo o povo, tanto para os anjos no céu, desde a criação dos anjos, desde a criação do ser humano. Para toda a criação de Deus há uma lei, há uma regra. Jesus está dizendo que ele não veio para destruir a lei. Só que agora nós precisamos entender o que Jesus está ensinando para nós. Quando Romanos, Paulo vai dizer que Jesus é o fim da lei. Porque a lei, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela não salva ninguém. A lei nunca salvou. Se você pegar, você não vai ver que nunca a lei salvou ninguém. Toda salvação é mediante a graça, desde o princípio. Porque o ser humano não merece, nunca mereceu. Desde o começo. Quer dizer que eles eram salvos pela lei? E agora não mais? Não. Toda salvação é por mérito de Deus, pela graça. A graça não é somente no Novo Testamento. A graça vem desde a criação, desde o princípio. Quando Adão peca, Eva peca, pela graça, pela misericórdia de Deus, não por merecimento. Deus sacrifica um animal. Deus faz o próprio sacrifício para perdão daquele homem e daquela mulher. E tanto que o povo do Antigo Testamento, ele seguiu essa doutrina, essa regra, qual Deus determinou para que em sacrifício, derramamento de sangue, holocausto fosse feito para propiciação ali dos pecados daquele povo. Só que quando Deus traz o novo, a nova aliança por meio de Cristo, é o fim. Está falando aqui, é o fim. Paulo está dizendo, não precisa mais você sacrificar. Não precisa mais você matar animais. Não precisa mais você fazer holocausto para perdão de pecados, como era feito. Traziam-se animais para Jerusalém, para os templos,
ou em altares e sacrifícios, como a gente conhece em toda a caminhada do Antigo Testamento. Ali Jesus está dizendo, olha, Paulo está dizendo, Cristo é o fim da lei, é o fim do sacrifício da lei. As regras qual vocês viviam que não conseguiam ser salvos pela lei. Vocês não conseguiriam alcançar a salvação porque vocês desobedecem a lei. Jesus ele veio, cumpriu a lei, mostrou para nós que é possível. Por meio dele, é possível agora o ser humano obedecer à lei de Deus. Por quê, irmão? Agora precisa se entender. Mudou algumas coisas da lei? Na verdade, Jesus ele traz o que? O sentido correto da lei, qual o povo de Israel não entendeu. Tanto que não entendeu de tal forma que não recebeu Jesus como Messias. Porque se eles tivessem entendido que Jesus é o Salvador, foi aquele que veio para a propiciação do pecado do povo de Deus, eles teriam aceitado Jesus de forma clara, mas eles não receberam, porque eles não entenderam. Então eles vivem na unique. Então muitos judeus hoje, o judaísmo, eles vivem pela prática da lei, buscando obedecer a lei de forma humana. Por quê? Você não consegue obedecer a lei de Deus com a força humana, com a força do nosso braço. Por isso que quando Paulo ele diz aqui, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque é justo. E você vai entender o porquê é justo. Nós vamos entender o que Deus ele muda. Ele aperfeiçoa para que eu e você entenda através de Cristo que a lei ela nunca foi mudada. Qual lei? A cerimonial, a lei moral, a lei civil, são várias leis. A Bíblia vai trazer muitas leis. Só que existem leis que foi dado o sentido correto, ela foi aperfeiçoada em uma nova aliança, porém, ela só foi aperfeiçoada. Ela tem que ser vivida. E foi dada a regra correta para que nós possamos viver e obedecer a lei. Porque a lei ela não é para salvar, ela é para ser obedecida. É uma regra deixada por Deus para que todo ser humano não seja destruído. Por isso que as leis, você vê as leis humanas, a lei de trânsito. Eu vou dar um exemplo da lei de trânsito. Imagina São Paulo, não tivesse a lei do farol vermelho. Por exemplo, se colocar farol vermelho, verde, lá os semáforos em São Paulo, e não tiver uma lei para punir quem não respeita, ninguém respeitaria porque não teria lei. Então, não tem porquê, não teria multa, não teria ali as consequências, né? Você só ia ver gente se matando, gente atropelando uns aos outros, ninguém respeitava ninguém. E por que veio a lei? A punição para quem quebra aquela regra? Porque é para organizar o ser humano, é para que o ser humano venha a ser organizado, que o ser humano venha a respeitar uns aos outros, a vez do outro, o ir e vir. Peraí, é minha vez, eu tenho que parar, o outro tem que passar. Então, se eu não respeito, eu posso matar alguém ou alguém pode me matar. Então, as leis é boa para quem é bom. A lei ela é ruim para quem faz coisas erradas, para quem rouba, para quem mata, para quem faz coisas erradas, ela é ruim, é porque ela pune. E essa lei, as leis, ela nunca foi tirada, porque se Deus tirar a lei do ser humano, acabou, meu irmão. Acabou. O ser humano vai viver do jeito que quer. Por isso que hoje a igreja está vivendo de qualquer jeito, porque acha que não é mais pela lei, é pela graça. Não, agora é pela graça. Mas independente, nós vivemos pela graça. Sempre foi pela graça. Só que agora, nós precisamos entender
que a graça não nos dá o direito de viver desobedecendo a lei de Deus. Muito pelo contrário, a graça que foi nos dado por meio de Jesus, tanto para nós, que éramos um povo gentil, como também para os judeus que creem em Jesus. A graça realmente é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque a graça de Deus agora veio de que forma? Por meio de Cristo. Jesus ele faz uma promessa. Olha, por meio da minha morte, aqueles que creem em mim vai receber o Espírito Santo de Deus. Paulo ele vai dizer: deixe que o Espírito Santo conduza a vida de vocês, e vocês não cumprirão mais as concupiscências da carne, da natureza humana. Então, Paulo está dizendo em outras palavras: olha, você sem Deus, eu sem Deus, sem ser guiado pelo Espírito Santo, nós estamos perdidos. Jamais vamos obedecer à lei de Deus. Jamais vamos de fato agradar a Deus, porque nós vamos ser desobedientes. O bem que eu quero fazer eu não vou conseguir, mas o mal que eu não quero, isso eu vou fazer. Por isso Jesus, ele veio para quê? Para desmontar essa fraqueza humana. Jesus ele veio para mostrar que por meio do Espírito Santo agindo na minha e na tua vida, pela graça, que não foi por mérito, merecimento meu e seu, mas sim pelo sacrifício de Cristo na cruz, por meio desse sacrifício, por perdão dos nossos pecados, nos dá uma nova oportunidade de nós sermos alcançados, cheios da presença de Deus, para nós viver na vontade de Deus, obedecendo a lei justa e perfeita de Deus, para que a gente não venha ser condenado e destruído como o mundo. Por isso que não existe nós não vivemos mais pela lei. Nós não temos que viver pela lei, mas nós temos que obedecer à lei. E tem essa briga teológica que não... Irmãos, se não tem lei, não tem pecado. Então viva do jeito que você quiser. E no final vamos ver. Porque Paulo diz: mas os que vivem em adultério, que vivem em fornicação, os que vivem em bebedeiras, em mentiras, em glutonaria, em avareza, em divisão, em contenda, ciúmes, doentio, esses tais não entrarão no reino de Deus. Porque em Apocalipse capítulo 21, 8 diz que os devassos, os tímidos, os covardes, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, porque quebram a lei de Deus, quebram as regras de Deus, e só tem uma forma de eu e você cumprir a lei de Deus, é por meio e por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então essa é a graça. A graça de Deus sobre nós foi por meio de Cristo, o sacrifício. E Deus nos dá a presença do Espírito para nos conduzir à vontade dele, a obedecer e agradá-lo pela fé. Viver em fé, viver em prática justa e perfeita, sendo aperfeiçoado pelo Espírito, pelo poder da palavra. Jesus nos libertando do pecado, nos convencendo, nos tirando daquilo que não agrada a Deus e nos colocando numa posição qual agrada em santidade, separação do pecado. Porque sem santidade não veremos ao Senhor. Então é muito colocado confusão na cabeça das pessoas. Ah, não é a lei, nós não vivemos mais pela lei, agora é pela graça. Irmão, nunca foi pela lei. Abre a tua mente, irmão. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo hebreu errou, cometeram erros, por eles não obedecer a palavra de Deus. Aí qual era a justificativa deles? É simples. O que é que Samuel fala para o rei Saul? Rei Saul ele desobedece a Deus, traz os animais para sacrificar para Deus. Samuel deixa bem claro: Saul, o que agrada a Deus não é sacrifício. O que agrada a Deus é obediência.
Você entendeu que o povo de Israel nunca entenderam o propósito da lei? Então eles procuravam fazer o quê? Erravam, sacrificavam. Erravam, sacrificavam. Erravam e sacrificavam. Não é isso o objetivo do sacrifício? Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. O sacrifício Deus deixou só para mostrar e conscientizar o ser humano que um inocente está pagando pelo erro dele, para que ele tenha na consciência, poxa vida, olha o que o meu erro está fazendo, olha o que os meus erros, as consequências que está sendo gerada. Os inocentes, aquele que não tem culpa, está pagando por aquilo que ele não fez, mas pelo meu erro. Imagina quando Adão viu o seu filho Caim matando o seu outro filho Abel. Imagina na consciência dele. Ó o meu erro, o que é que gerou? Ó a minha desobediência, o que gerou? O meu filho matou o outro irmão, matou o meu outro filho. Então é isso, sempre foi para conscientizar o ser humano. Então a lei foi uma regra que Deus já deixou desde o céu, irmão. Ah, os anjos pecou. Se não existisse lei, não existe pecado. E se existia pecado, é porque existia lei desde o céu. E Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Muitas vezes é a gente que não entende. Deus, ele não negocia o caráter dele, a moral dele. Então, o pecado que mexe com a moral de Deus, com o caráter de Deus, nunca mudou. Nunca mudou. E quem desonra, quem desobedece, irmão, corre um sério risco. Não há graça que salve. Não há graça que salve. A graça te salva porque faz você obedecer à lei justa de Deus. Mudou o quê? Era circuncisão, hoje é batismo. Não para lavar o corpo, mas uma consciência renovada, que eu tenho que sair do pecado, que eu não tenho que viver mais no pecado, porque agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sepulta o velho homem, nasce o novo homem, a nova mulher, com a consciência renovada. Novo jovem, com a consciência que eu vivia na prática do pecado, e eu vivia errado, eu estava desobedecendo as leis de Deus, a lei moral de Deus, as leis que Deus determinou, porque eu estava me destruindo, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a salvação e vida eterna. Então, quando Deus veio para conscientizar o ser humano através do seu Espírito Santo, é para colocar eu e você na posição qual a vontade de Deus, para nos ajudar a viver em obediência à justa lei de Deus. Lá em 1 João, quero ler aqui com você. Depois nós vamos voltar para Romanos, tá? E eu vou estar, se eu não conseguir terminar esse vídeo em uma só pregação, nenhuma só, eu vou fazer mais outro para complementar, para não ficar muito extenso e muito grande, tá bom? Mas é muito bom, ouça essa pregação, esse ensinamento, para que você reflita que a gente temos que obedecer uma lei. Existe uma lei, existe uma regra de Deus para que eu e você tem que obedecer. Mas para obedecer só pela graça mesmo, irmão. Só pela graça de Deus e mediante a fé. Não adianta você querer confundir. Nós não vivemos mais pela lei, agora é pela graça. Irmão, vá com essa conversa não. Porque existe a lei. Existe a lei de Deus que condena a mentira. Existe a lei de Deus que condena o adultério, existe a lei de Deus que condena a contenda, os ciúmes doentio, existe a lei de Deus que condena a cobiça, a lei de Deus que condena a feitiçaria, a idolatria, as inimizades, as contendas, as porfia, as bebedeiras, o pecado, tudo aquilo que te faz mal. Existe uma lei de Deus para te punir, para te colocar na direção correta. Só que se eu e você não tiver sido alcançado e derramado a graça do Espírito Santo para nos conduzir e nós viver pelo fruto do Espírito, precisamos entender que se o Espírito está em nós, nós temos o fruto, o amor,
a paz, a longanimidade, a delicadeza, a fé, o domínio próprio, a temperança, o fruto do Espírito, entendeu? Não adianta, o Espírito Santo está naquele que fala em línguas, aquele que dá pirueta. Não, irmão. A maior evidência que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, isso é outra pregação. É o fruto do Espírito. Porque Paulo diz, não adianta eu ter uma fé que mude um monte para o outro lado. Não adianta eu ter todo o conhecimento. Não adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos. Não adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, nada vale. É isso, as pessoas precisam entender que o Espírito Santo na nossa vida não é porque eu falo em línguas. Não é porque eu sou um homem que prega bonito. O Espírito Santo está na tua vida, na minha vida, primeiro para te capacitar a obedecer e agradar a Deus pela fé. Ele te traz fé, não é por vista, mas é por fé. Então precisa você aprender realmente o propósito. Não vivo pela lei, concordo, mas eu vivo pela graça, porque a graça me faz obedecer à lei justa de Deus. Vou fazer outro vídeo, vai ficar o vídeo número 2 sobre lei e graça. Assista e compartilhe com outras pessoas essa mensagem para que elas possam abrir o entendimento, renovar o entendimento, para que o Espírito Santo de Deus te conduza através da palavra a andar no caminho correto. Louvado seja Deus. Glória a Deus.